está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que Deus continue abençoando a cada ouvinte, saudamos a cada um nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo. E temos o privilégio, a graça de poder estar chegando até você, vos falando mais uma oportunidade que temos. E queremos nessa oportunidade, amado ouvinte, chamar a sua atenção para a palavra de Deus, se possível, se você puder ter em mãos a palavra, para acompanhar as escrituras que serão citadas e assim estar examinando tudo que você ouve nessa programação, comparando com as escrituras e assim buscando pautar a tua fé, a tua caminhada cristã, de acordo com a palavra de Deus, com a Escritura, para ter a certeza de que lá no final da caminhada você possa ouvir aquela voz dizendo: bom está, meu bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, para termos a certeza de que lá no final não venha essa construção, essa edificação ser lançada tudo abaixo, não sendo aceito por Deus, porque é uma fé edificada fora da palavra. Então temos que ter a certeza. Nós vamos ler em Romanos capítulo 2, verso 16, mas antes nós vamos ouvir um maravilhoso hino e logo após vamos ler a palavra. Foi assim meu viver nesse mundo tão cruel. Me iludi por tentar nesse mundo ser amado. Me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Hoje eu sei o porquê que não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho da ilusão. Conheci o grande amor que em toda a minha vida procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus
Hoje eu sei o porquê que não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho da ilusão. Conheci um grande amor que em toda a minha vida procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Deu por mim a sua vida lá na cruz. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Deu por mim a sua vida lá na cruz. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento, Romanos 2,16, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja bem a certeza que Paulo tinha do evangelho que ele pregava, o que ele ensinava. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então nós vamos dar um título para a nossa meditação, a qual nós vamos chamar de o Evangelho Verdadeiro. O Evangelho Verdadeiro. E nós vamos ver a certeza que Paulo tinha naquilo que ele pregava, a convicção daquilo que ele pregava, que era realmente algo de Deus, algo verdadeiro, não era teologia de homem, ensino de homem. Mas como ele diz, eu aprendi do Senhor, não aprendi de homens. Não veio de um seminário, não veio de teologia. Embora Paulo ele tenha sido instruído por Gamaliel, ele era muito sábio, um homem que tinha algo, como ele chega a dizer, eu era extremamente zeloso pela tradição judaica, aquilo que ele havia aprendido. Ele diz, eu era extremamente zeloso e excedia a muitos da minha idade. Ele diz, eu excedia, ele ia além. Tinha muito conhecimento e procurava ser zeloso, a ponto que ele diz, eu era extremamente zeloso. Mas pensando fazer uma obra para Deus, que Deus estava no sistema religioso daquele dia, ele perseguia os cristãos, aqueles que eram do caminho, os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ele estava fazendo uma obra pensando ser para Deus, sem saber que ele estava pelejando contra Deus, por estar caminhando de acordo com uma tradição. E então nós vamos ver, o título para a nossa meditação é
o verdadeiro Evangelho. Esse é o título. O verdadeiro Evangelho, ou o Evangelho verdadeiro. Para isso, nós devemos olhar para a palavra, olhar para as Escrituras e ver se a nossa fé ela está descansada na palavra, no assim diz o Senhor, ou se estamos assim como Paulo, ainda quando ele era Saulo, se estamos como Saulo, sendo zeloso por uma tradição, por uma ideia de homens, tradições de homem, e poderemos chamar de falso e combater aquilo que Deus está fazendo, é Deus no assunto, mas por nós estarmos com a nossa fé descansada a uma tradição, a uma religião, a uma denominação, que por sua vez o seu ensino é interpretação, é ideia de homem e vai contra a palavra, e é dessa maneira que aprendemos, então estaremos combatendo a palavra, combatendo o próprio Deus. Devemos então voltar e conferir, examinar, averiguar se a nossa fé é o assim diz o Senhor, ou é assim diz a religião fulana de tal. O tema, o qual nós vamos tratar nessa oportunidade, é a segurança para a minha e para a tua alma, um só lugar de segurança para a nossa alma, um lugar de descanso que é em Jesus Cristo e Ele está em sua palavra. A palavra, ela é o que é Deus, Deus é o que é a palavra. E então, amado ouvinte, Deus vela para cumprir a sua palavra. Por isso Ele não dá o direito a ninguém de tirar ou de acrescentar, porque perde a salvação se tirar, perde a salvação se acrescentar. Tirando ou acrescentando. Mas em Gálatas 1, a partir do verso 8, Paulo diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se você quer saber o significado de anátema, seria muito bom que você olhasse qual é o significado. Quer dizer sentença de maldição, excomunhão, reprovação, condenação, repreensão, será repreendido. Uma reprovação enérgica, uma condenação. Sentença de maldição. Anátema quer dizer um evangelho amaldiçoado. E então aqui está o perigo quando Jesus ele chega a dizer que nós não devíamos temer aquele que poderia matar o corpo e depois não tem mais o que fazer com o corpo. Nós devíamos temer aquele que pode matar a alma e a enviar para o inferno. E tiro, facada, paulada, isso não mata a alma, somente o corpo. Mas o que é que pode matar a alma e enviar para o inferno? Um ensino errado, uma interpretação da Escritura. E eu quero lhe dizer que há 3 grandes perigos que podem matar a alma. São venenos para a alma. Deslocar a palavra, interpretar a palavra e aplicar mal a palavra. São 3 grandes perigos. Interpretar, porque ela não é de particular interpretação, nós devemos ler, observar a palavra, o conselho de Deus e estar firmados, estabelecidos, edificados no assim diz o Senhor. Não assim diz o teólogo fulano de tal.
Não assim diz a igreja fulana de tal. Nós devemos estar firmados no assim diz o Senhor. Por isso o tema da nossa meditação é o evangelho verdadeiro. É aqui onde queremos estar. Porque um evangelho anunciado que não seja de acordo com a palavra é anátema. Anátema é um evangelho amaldiçoado. Não será aceito. Ao invés de ser uma bênção para a pessoa, será uma sentença de maldição, excomunhão, reprovação, condenação. Então, querido ouvinte, nós devemos realmente estar firmados no assim diz o Senhor. E olha o que Paulo diz. Mas ainda que nós mesmos, nós quem? Ele ou um dos discípulos, ainda que nós mesmos, ou mesmo que um anjo venha do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Agora liga essa escritura, Gálatas 1:8, com Romanos 2:16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Todos estarão diante de Deus. Haverá um grande trono de julgamento e ninguém estará ausente, todos estarão ali. Só não será julgado naquele dia a noiva do noivo Jesus Cristo. O corpo de Cristo hoje aqui na terra, que é chamado a noiva de Cristo, que o noivo estará voltando para buscar num desses dias. E essa noiva, ela se prepara, há uma vestimenta, ela se veste com a palavra do noivo. Ela aplica a palavra do noivo na sua vida. E agora ela tem a mente de Cristo. Já não é ela, é ele. Os dois são um só, uma engrenagem girando juntos. Por isso ela reflete a ele, ela tem o mesmo caráter dele. Por isso ele, o noivo, vem buscar uma parte dele no arrebatamento. Na sua vinda, ele vem buscar uma parte sua. Ele é a palavra. E ele vem buscar uma parte sua, uma noiva palavra. E então ela vai no arrebatamento. É a virgem prudente. Ela tinha prudência, era prudente. Ela tinha o óleo, o azeite que a Bíblia fala, tipificando o Espírito Santo. Ela tinha o autor da palavra habitando nela. Então ela não passa por condenação, por juízo, lá no dia do trono branco de julgamento. Ela é julgada hoje, ela é criticada, ela é zombada, há dedos apontados para ela. Uma mulher, uma cristã, realmente um verdadeiro grão genuíno, uma semente eleita de Deus, uma mulher, ela paga um preço por andar com o cabelo de acordo com a palavra. Ela paga um preço por andar com a vestimenta de acordo com a palavra. Um homem paga um preço, é julgado, zombado, criticado, por não andar por aí se assentando à roda dos escarnecedores, por não andar por aí de bermudão, sem camisa, dando a paz do Senhor, não anda por aí em carnaval evangélico, rock and roll evangélico, forrozão para Jesus e tanta coisa, mundanismo para Jesus. Quando ele prega, esse homem, essa semente eleita de Deus, esse homem tendo um chamado de Deus para pregar, ele é criticado, zombado pela sua pregação. O conteúdo é o conteúdo do assim diz o Senhor. Ele não arreda o pé nem para a esquerda, nem para a direita. Ele não deixa o caminho para o céu bem largo e espaçoso. Ele prega caminho estreito e apertado, que é poucos que tomam esse caminho, mas sabendo que quando der o último passo do lado de cá, e o primeiro do lado de lá é rua de ouro, muro de cristais, uma eternidade com Deus,
Esse homem tem compromisso com Deus. Por quê? Porque a palavra está nele, ele está na palavra, ele está em Cristo. Por isso ele vai pregar exatamente o que a palavra diz, o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que Jesus disse. Não é esse evangelho só amor. Jesus é amor, Jesus é amor. Ele salva, ele batiza, enche com o Espírito Santo e ele voltará e Jesus Cristo é amor. Ele é um advogado hoje, mas naquele dia ele será um juiz sem misericórdia. Ele é amor, mas pecado é pecado. Ele é amor, mas mundanismo é mundanismo. E aquele que anda igual ao mundo, se parece com o mundo, gosta das coisas do mundo, ele se faz um inimigo de Deus. Ele é amor, sim, ele é um advogado, mas ele está querendo pegar a tua causa hoje para te defender, para mudar a tua vida, para que você venha aplicar o sangue, o sinal na tua vida, para que no dia da vinda dele, ele que é amor hoje e é um advogado, para que ele não venha te deixar para a grande tribulação e você vai encontrar ele para juízo lá no trono branco. Então há um evangelho frouxo, covarde, mercenário sendo pregado nesse dia. Mas não é aquele que Paulo está falando. Ele está dizendo, se um anjo vier do céu, sim, ou se um de nós pregar outro evangelho, além daquele que já vos tem anunciado, é anátema, é um evangelho amaldiçoado, não será aceito. Agora, no verso 11, Gálatas 1:11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não é de teologia moderna, não, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Sim. Agora, amado ouvinte, nós vamos ver que nós devemos realmente examinar e ver se realmente estamos servindo a Deus de acordo com a palavra. Paulo, ele foi batizado e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, qualquer ensino fora desse, qualquer batismo anunciado diferente, que não seja por imersão nas águas e sendo feito em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é ensino de homens. Ah, mas nós temos Mateus 28:19, que Jesus disse que era para ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, calma aí. Vamos ver o que é que Jesus disse então. Ele disse que era para ir pregando em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que ele tinha ensinado e batizando-os em nome. E qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. São títulos. Esses são 3 ofícios de um único Deus. Mas qual é o nome? E lá em Mateus 28:19 não houve batismo, ninguém foi batizado. A ordem começa a ser cumprida em Atos 2, lá no dia do Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo. Quase 3.000 almas sendo batizadas em nome. Jesus disse, batize em nome. E eles então, cumprindo com a ordem de Jesus, de Mateus 28:19, citaram o nome. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, e não há outro nome que perdoa pecado e que salva. E não há uma pessoa na Bíblia sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é catolicismo. Então, amado ouvinte, quando no Evangelho, que Paulo diz qualquer outro diferente é anátema, olha o que Paulo disse em Timóteo 1, verso 9.
que a mulher, aquela que professa ser uma cristã, ela diz que serve a Deus, vista-se com decência, com vergonha de expor o seu corpo à cobiça dos homens. Qual é o ensino moderno do evangelho moderno? Deus só quer o coração. E quando se vê uma mulher dessas, nessa qualidade, andando pela rua, um verdadeiro cristão, ele precisa virar o seu rosto, porque ela está expondo o seu corpo à cobiça. O que diz o seu pastor à sua igreja? Não faz mal, não tem importância. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,11. Não permito que a mulher ensine, que ela não seja bispa, apóstola, pastora. Deus, ele não se agrada disso. Jesus não chamou nenhuma apóstola, somente apóstolo. Discípulos, pastores. Não permito que a mulher ensine nem use de autoridade. Quer aprender alguma coisa? Pergunte em casa para o marido. Por que ela não pode pregar a palavra no púlpito? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas ela caiu. Quando ela teve a palavra, ela caiu, então não permito que ela ensine. Uma mulher pode cantar na igreja, pode contar um testemunho, convidar pessoas para o culto, sim, ela pode falar da esperança que há em Cristo e convidando para o culto, assim como faziam as cooperadoras de Jesus Cristo, de Paulo, dos discípulos, mas na hora de pregar a palavra, de ensinar, um homem é o estabelecido por Deus. O que nós temos em nossos dias? Bispo, apóstola, pastora, diaconisas. Paulo diz que é diáconos, é pastores, casados com uma mulher, pai de filhos, de um bom testemunho em casa, para então poder ministrar na casa do Senhor. Mas eu te pergunto, você está firmado? A tua fé está baseada, firmada, no assim diz o homem ou no assim diz o Senhor? Se você deseja saber mais a respeito dessa mensagem, faça contato. Estaremos lhe enviando material gratuito, até mesmo essas pregações que você está ouvindo, você pode receber gratuitamente para que você ouça mais uma vez em sua casa, com sua família, e examine com a palavra de Deus. Se você deseja uma visita no seu lar, faça contato e estaremos indo até você. Nós devemos estar firmados no Evangelho verdadeiro, no assim diz o Senhor. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.